Alegremente aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Agora é o Senhor. Agora é o Senhor quem vai falar. Palavras que transformam nossa vida. Aclamemos com alegria e louvor. A palavra que transforma nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos assentando, cantando o refrão do Salmo. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. De Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, de Jacó. É feliz sim quem se apoia em Deus. Porque quem está apoiado nele não tem o que temer. Porque ele é a nossa defesa. Ele é a nossa segurança. E no momento em que nós vivemos nesse mundo, parece que todas as estruturas estão abaladas. Até mesmo a fé parece estar abalada. Como se Deus perdesse a sua força, a religião perdesse a sua força. Isso é por causa do barulho. Muito barulho que se faz, porque todo mundo quer gritar e dizer: eu tenho razão, eu sou a verdade. E aqueles que tinham confiança em Deus, segurança em Deus, começam a ficar um pouco abalados.
Mas, meus irmãos, nós precisamos estar atentos àquelas situações que roubam de nós a fé. Por isso, feliz quem se apoia no Deus de Jacó. A gente chega um momento que temos que ter um apoio. E vamos perceber que esse apoio que eu não tenho mais era o que eu tinha antes, que eu perdi porque eu dei ouvido a outras coisas e não a Deus. Os discípulos conversavam muito com Jesus. E havia dias, momentos em que eles se sentavam e iam tarde da noite conversando sobre o reino. E num dessas conversas, os fariseus, que eram os rigorosos no cumprimento da lei, perguntam a eles sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Porque eles esperavam que o reino de Deus viesse. Eles tinham no imaginário deles uma forma de reino de Deus. E Jesus vai dar uma resposta que é importante que nós prestemos atenção. O reino de Deus não vem ostensivamente. O reino de Deus não entra com bandas, com foguetes, trovões e todos mais. Não. Ele vem silenciosamente. Não se poderá dizer, o reino de Deus está aqui, ou o reino de Deus está ali. Porque o reino de Deus está entre vós. O que significa entre vós? Entre eu e você, entre você e o que está ao seu lado, entre você e qualquer pessoa que encontrar-se próximo de você. O reino de Deus está entre vós, está no meio de nós. Como nós dizemos, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele está entre nós. Quer dizer, o reino de Deus já está presente em nosso meio. Jesus diz isso enquanto ainda estava na sua humanidade junto de nós. Porque depois da sua paixão e morte, Ele estaria de forma permanente junto de nós. Por isso Ele diz que o reino de Deus está entre vós. Ele, Deus, sendo o Criador e Senhor de todas as coisas, portanto, Ele está no meio do mundo, Ele vê tudo, Ele percebe tudo, Ele sabe tudo. Conhece o coração de todos os homens e de todas as mulheres. Por isso nada é estranho para Ele. Ele tem para o homem criado, aliás, o homem criado é o único que tem a percepção de Deus. E é o único que tem a liberdade, que foi criado em liberdade. Dentre todos os animais e toda a criação, o homem é o único que foi criado com liberdade. Ô palavra, que muitos gritam, eu quero liberdade, eu quero liberdade. Mas tem alguns que querem a liberdade que o torna escravo, e outros querem a liberdade que realmente os tornam livres. E é nessa liberdade em que o homem foi criado, é o único que tem a possibilidade de escolher. O homem é a única criatura que tem liberdade de escolher. O Criador o fez e deu a ele liberdade de caminhar com ele ou não. Então, nesse sentido, meus irmãos e irmãs, nós somos livres para escolher. E como se trata de uma escolha, Deus vem e diz para o homem, olha, diante de você está a vida e a morte. O que você escolhe, você terá. Mas Ele adverte, escolha a vida para que vivas. E o único que criou todas as coisas, que é o ser vivente, que é o Deus vivo, e criou as criaturas, é Ele quem dá subsistência ao que Ele criou.
Se nós existimos é porque Deus dá subsistência a nós, Ele conserva a nossa vida. E Ele não quer que nenhum de nós se perca. Portanto, quando o pecado entrou no coração do homem, ele ficou dividido. E Deus veio em socorro desse homem, oferecendo para ele um caminho de vida. Portanto, é escolha nossa, é escolha minha, é escolha sua. E Ele nos dá todos os meios para que nós não façamos escolhas erradas. Portanto, nós temos liberdade de escolher a vida ou a morte, a salvação ou a condenação. Depende de mim e de você. O que você escolhe, você terá. E preste atenção nas escolhas que faz, porque muitos escolhem o mal achando que é um bem. Vão perder. Quem que promove o bem? Quem que tem palavra de vida eterna para nós? Senão o próprio Deus. Porque Ele é o eterno. E a palavra dele não é uma palavra que muda conforme o sabor das coisas, conforme as situações, conforme as conveniências. Não, a palavra dele é única. Como era assim os antigos homens que tratavam de negócios sem ter escritura, sem ter processo, sem ter contrato, nada. E dizia, eu dou a minha palavra para aquilo que eu digo. Assim é Deus. E portanto, Ele dá segurança da palavra que Ele se dirige a nós, porque ela é uma palavra de vida. O reino de Deus é proposta ao homem que se encontra sob esse regime do pecado. É uma proposta de vida. Entrar no reino de Deus significa aceitar a proposta dele, aceitar a palavra dele, acolhê-la como palavra vinda de Deus, não de um homem qualquer, ou de um outro ser qualquer, mas é a palavra própria de Deus, é ela que produz vida. Aceitar a proposta de Deus significa escutá-lo, obedecê-lo, viver a vida nova do reino de Deus. Nós estamos nesse mundo, meus irmãos, cercados de pessoas umas que caminham junto com Deus, fez a sua opção pelo reino de Deus, e também aqueles que não fizeram opção pelo reino de Deus. E vocês sabem muito bem a luta diária para nós permanecermos firmes na fé, para nós conservarmos os valores da fé, os valores da vida, os valores humanos, porque nós somos constantemente bombardeados a abandonar esses valores divinos que promove o homem, que dá vida a ele, que dá salvação a ele, para se apegar em valores que se deterioram, valores que não têm garantia nenhuma, valores que por si mesmo já são maus e não produzirá nenhum bem, senão o próprio mal, porque o fruto do mal é o mal, o fruto do bem é o bem. A palavra de Deus produz vida, a palavra negativa, a palavra contrária à palavra de Deus produz um fruto negativo. Portanto, salvação e condenação, as duas coisas, é escolha, é opção nossa. Então Jesus vai dizer para ele que o reino está entre vós, e é preciso cada um de nós tomar uma decisão definitiva pelo reino. Nós não podemos ser mornos, nós não podemos ser confusos na escolha, nós temos que ser certeiros na escolha. E escolher o reino de Deus é garantia eterna de salvação. E escolher o reino de Deus significa que eu, a partir do momento que pela fé eu aceito Deus, aceito o seu Filho, aceito a sua palavra, eu me comprometo com Ele, eu me comprometo com a palavra dEle, eu me comprometo com a vida dEle, e passo a viver como filho e como filha dEle. É distinto, meus irmãos, é distinto. O católico, o cristão, ele tem que ser distinto do mundo, porque uma vez redimido por Jesus, ele não pertence mais ao mundo, embora nós estamos aí cercados de tantas pessoas que fizeram as suas opções.
Elas fizeram escolhas, nós também fizemos. Escolhemos por quê, Jesus? Escolhemos por quê, Deus? Porque Ele tem uma proposta de vida. E é o que nós desejamos, é o que o nosso coração deseja, esta vida. Por isso que Jesus vai dizer aos apóstolos que o reino de Deus está entre vós. Cabe a mim e cabe a você fazer a escolha. E continuando, nesse mesmo sentido, o outro que não escolheu o reino, como nós lidamos com ele? Como nós lidamos com as pessoas que não aceitam a nossa fé, não aceitam o nosso Deus, não aceitam a nossa moral, não aceitam o nosso modo de viver, que Deus deu a nós como caminho de vida? O que nós fazemos com essas pessoas? Nós vamos odiá-las? Não. Nós cristãos repreendemos o pecado. Nós cristãos não acolhemos o pecado, mas o pecador, a gente dá a ele a chance de escolher o que ele quer. Por isso eu não posso odiar o outro por causa do seu pecado. Eu posso odiar o pecado dele, mas não posso odiar a pessoa. E como que é o meu comportamento em relação a isso? É o anúncio que nós cristãos fazemos. Isto é pecado, isto não é bom, isto não convém. E deixa para a pessoa tomar a decisão. Aí vem um anúncio do Evangelho, a boa nova de Deus. O que Deus propõe como vida? Olha, eu tenho como proposta para você que não quer o reino, a palavra de Deus. É preciso ouvi-la. Por isso que o Evangelho precisa ser proclamado, para que as pessoas tomem decisão, para que elas escolham a Deus e sejam salvas. Voltando ao princípio, nós somos livres para escolher. E por isso, se escolhemos errado, nós respondemos pela nossa escolha. Escolha, pois, a vida, e terás a vida em abundância. A primeira leitura que nós ouvimos, o apóstolo coloca um exemplo bem claro, né, do dia a dia, do anúncio da fé. Primeiro, Paulo coloca nesta carta todo o seu coração. Ele fala a Filemon a respeito de um escravo que era de Filemon, que fugiu da casa de Filemon, e Paulo o encontrou na prisão. E ali na prisão, como eles tinham muito tempo para conversar, com certeza Filemon contou para Paulo a sua história, a sua vida, passou o seu currículo de vida para Paulo. E Paulo, nesse momento, faz a ele o anúncio de Cristo. E Filemon e Onésimo, esse escravo Onésimo, ele faz a sua escolha. Eu quero a salvação que você me oferece. E com isso, Onésimo é gerado na prisão, que apenas, vamos dizer assim, estava um homem preso, mas o Evangelho não é preso, o Evangelho não é encurralado, o Evangelho não é calado, o Evangelho é proclamado. E mesmo que ele esteja na prisão, ele anuncia este Evangelho. A palavra de Deus não está algemada, a palavra de Deus não está calada, ela está na boca daqueles que creem, na vida daqueles que creem. E Onésimo assim é gerado na prisão, e Paulo escreve uma carta para Filemon, dizendo para ele, desse escravo, para que ele o receba, não mais da mesma forma como era antigamente, um servo dele, alguém que está a serviço dele, mas agora, pela sua conversão a Deus, ele se torna um irmão. Vejam que aquela classificação, escravo, livre, né, não existe mais, porque é um irmão. Então Paulo apela para Filemon, para que acolha o escravo dele como um irmão, que foi gerado na prisão, e que agora faz parte da vida de Paulo, e que Paulo devolve agora, para a alegria dele, o seu escravo,
mas agora não mais como escravo, mas como irmão. Ele é um homem livre. Ele não está mais sujeito a nada, porque a palavra de Deus o libertou. Meus irmãos, a cura do nosso coração, a cura da nossa alma, a cura do nosso ser, ela começa no momento em que eu me disponho a me converter. Converter quer dizer o quê? É mudar o vértice. O vértice é aquela agulha que aponta para uma direção, como o fiel da balança, né? As balanças antigas. Colocava a mercadoria lá e aquele ponteiro indicava quanto pesava aquela mercadoria, e era chamado de fiel. O fiel é aquele que não perde a sua direção em Deus. A conversão significa voltar àquele que é o original, aquele que é o autêntico, aquele que dá a vida. A nossa cura começa por aí. Porque quando eu me decido voltar para Deus, quando eu decido abandonar minha vida de escravo, quando eu me deixo ser formado pela palavra de Deus, eu tenho que tomar decisão. Eu tenho que tomar decisão. E essa decisão tem que ser fundamental. Essa decisão tem que ser, definitiva. Não deixar espaço nenhum para voltar atrás. Não deixar nenhum mais. Não. É decisão definitiva. Assim como os compromissos que se faz entre os esposos e as esposas é até que a morte nos separe. O compromisso que eu faço com Cristo no meu sacerdócio é até o fim, até o encontro com Ele nos céus. Não é por um tempo, não é enquanto é agradável a mim. O compromisso com Deus é definitivo. Ou eu quero a minha salvação, ou eu escolho a minha condenação. No final do Evangelho, Jesus vai dizer que a vinda do Filho do Homem será como relâmpago. Que quando o raio cai, clareia tudo em volta. O fim será, essa manifestação de Jesus, Ele vai se revelar a todos. Portanto, todos os verão. Ninguém vai dizer, Ele está aqui, está ali, ou Ele apareceu lá, ou tal lugar, não. Quando Ele se manifestar, a sua vinda definitiva, aonde Ele vai separar as ovelhas dos cabritos, aonde Ele vai dar a sentença para os salvos e a condenação para os que não quiseram a salvação, vai ser dessa maneira. Todos o verão. Todos. Quando digo todos, é todos. Por isso, meus amados irmãos, estejamos nós preparados para a vinda do Senhor. Enquanto isso, o reino de Deus está entre nós. Escolha o reino, entre no reino, se disponha a caminhar segundo a palavra de Deus. Não sejas mais escravo, nem de vícios, nem de pecados, nem de ideias, mas purifique-se num caminho de conversão a Deus. Deixe-se ser lavado pelo Cristo. Quando nós tomamos a decisão por Deus e vamos prestando atenção no que Ele fala e vamos caminhando, nós vamos sendo purificados. Esses dias atrás nós ouvimos sobre isso. Quem confia nele purifica-se a si mesmo. E o que São Miguel Arcanjo faz é justamente nos conduzir a essa conversão, a esse voltarmos para Deus. Ele é o guarda de todos nós. Por isso não tenhamos medo, não estamos sozinhos. Deus está conosco. São Miguel Arcanjo também está conosco. Por isso vamos na direção de Deus, sem desanimar, com confiança. Que assim seja. Amém.